Nós já mostramos aqui no canal vários sensores de presença, desde sensores inteligentes de vários tipos até sensores comuns. No caso dos sensores comuns, em alguns vídeos nós colocamos interruptores e fizemos até a ligação deles com dispositivos inteligentes, procurando automatizar algumas funcionalidades. Agora eu gostaria de apresentar esse sensor aqui, que é o ESPI 180E Plus da Intelbras. É um sensor que já vem com interruptor, que permite aqui você escolher o modo de funcionamento dele. Vamos saber tudo sobre ele nesse vídeo. Esse então é o sensor de presença para iluminação da Intelbras, o modelo ESPI 180E Plus. Olha que interessante esse sensor. Ele tem uma diferença aqui que a gente vê logo de cara, porque é um botão. Primeiro, ele foi feito para ser colocado em caixinhas, né? Normalmente em caixinhas na altura, né, dos interruptores e não caixinhas mais altas, porque ele tem esse botão de regulagem. Nada impede que você coloque em caixinhas mais altas, mas a ideia dele é ficar na altura ali do interruptor, porque você vai poder controlar por aqui. Olha que interessante, você pode escolher se ele vai ficar sempre aceso, se ele vai ficar sempre apagado, se ele vai ficar no modo automático, e o modo automático tem várias configurações, como a gente vai ver, e além disso ele tem a possibilidade também de trabalhar como fotocélula. Ou seja, se escurecer ele acende, independente de ter movimento ou não, né? Todas essas características estão escritas aqui. Bom, ele é compatível aqui com todo tipo de lâmpada, segundo informações que a gente tem aqui na embalagem. Tem 3 anos de garantia, tem opções aqui para iluminação, como a gente falou. Vamos dar uma olhadinha aqui, outras informações a gente tem aqui. Então, algumas coisas que a gente já comentou, né? Para embutir em caixa 4x2, ele tem aqui a possibilidade, então, de funcionar como um sensor de presença comum, né? Que é você colocar ele no modo, que a gente está chamando aqui de modo automático, né? Ele pode funcionar como interruptor, liga, desliga. Ele tem função para trabalhar, como a gente disse, só com a célula fotoelétrica. Ele tem função também para simular presença. O que é isso? Você vai deixar ele configurado para que ele ligue e desligue automaticamente, independente de existir movimento ou não. E aqui é uma tabela também de capacidade dele, né? Então, se você tiver em 110 com lâmpadas incandescentes, você vai poder utilizar 800 watts de lâmpadas, já com lâmpadas LED 200 watts, e aqui em 220, 1200 ou 300, né? Como está aqui na tabelinha. Aqui a informação, né, de alcance dele, então vejam que ele está representado nessa figura, instalado na linha, né, de um interruptor comum. E aqui nós temos também algumas informações sobre as configurações dele, que a gente vai ver isso na prática. Nós vamos configurá-lo, então. Aqui a gente vai ver que tem configuração para o tempo, né, que ele vai ficar ligado, para o modo de funcionamento dele, sensibilidade e algumas outras aqui. Vamos dar uma olhadinha então como ele é. Para isso nós vamos então abrir aqui a embalagem e vamos olhar o que nós temos aqui de configuração. Aqui dentro tem um manualzinho dele, né? Na verdade ele não tem o manual aqui dentro, ele tem o manual na internet, né? Então a gente pode baixar o manual do site da Intelbras. Eu vou capturar algumas figuras aí do manual, né? Então aqui nós temos, olha, o número de série dele, modelo, né? Nós já falamos, indústria brasileira e tudo mais. Bom, ele vem também com 2 parafusos para instalação na caixinha. Bem, como é que nós vamos fazer então as configurações e tudo mais, né? Aqui nós já vemos, olha, os bornes aqui para conexão, né? Vamos dar uma olhadinha então, vamos tirar a tampa dele para ter acesso aqui a toda a parte, né, de jumpers e tudo mais e as conexões dele. Vamos lá. Muito bem, aqui está ele. Então, basicamente, ele é configurado por jumpers, né? Então, nós temos aqui, nesse lado direito primeiro, né? Nós temos a sensibilidade, o ajuste de sensibilidade mínimo ou máximo. Sensibilidade é uma coisa que você precisa testar no local onde ele vai ficar, né? Porque a sensibilidade ela vai depender do ângulo de aproximação das pessoas. Se a gente olhar, né, no manual, ele tem ali uma informação, estou colocando imagem na tela, de que ele tem maior sensibilidade para quando o movimento ocorre lateralmente a ele e não de frente. Então você vai poder, após ele estar instalado, né, se você achar que ele está muito sensível
ou se você achar que ele não está sensível o suficiente, você pode reduzir aqui para o mínimo ou para o máximo. Ele vem no máximo, nós vamos manter aqui no máximo. Aqui nós temos a conexão, então, de energia. Aqui tem as letrinhas, não sei se é possível ver pela câmera, F, N e R. Então, F para fase, N para neutro, R, retorno da lâmpada. Então, é aqui que nós vamos conectar a entrada de energia, né, fase neutro, e a saída, né, para fechar o circuito da lâmpada, que é o retorno. Ah, mas se eu estiver no local que é 220 fase, posso ligar? Pode, você vai ligar, porque ele é bivolt, né? Ele funciona aqui com 127 ou 220 volts. Você vai poder ligar uma primeira fase aqui, uma segunda fase aqui e o retorno da lâmpada. Importante para que ele funcione, a fase que você ligar no lugar do neutro aqui, na letra N, tem que ser a mesma fase que já vai direto para a lâmpada. Senão, ao fechar o circuito, ela não vai acender, né? Simplesmente ela não vai acender porque ela vai receber a mesma fase duas vezes, né? O que mais que a gente tem de configuração? Agora, olhando aqui o lado esquerdo. Esse de cima, se a gente olhar também, não sei se é possível ver pela câmera, ele tem aqui a regulagem, está escrito aqui, né? Fotocélula. Então, como é que funciona a fotocélula? Dê uma olhadinha na imagem que eu capturei do manual aqui, né? Primeira posição, ele está numa posição onde ele vai funcionar mesmo com luz forte, que é a posição chamada Sol. Se eu descer o jumper, né? Se eu soltar o jumper aqui, pegar ele com a pontinha de um alicate, né? Ou uma pinça, soltar, colocar na próxima, entre os próximos dois contatos que você tem aqui, ele vai para o que ele chama de penumbra clara, ou seja, quando está claro ainda, mas não tão claro. Se você descer mais uma posição, ele vai para a penumbra escura, ou seja, à medida que você vai descendo, você vai tornando a fotocélula menos sensível à luz, né? E aí você vai deixar ela aqui, por exemplo, até a posição noite, que é a penúltima posição. Ela vai funcionar somente no escuro, ou seja, ele só vai, mesmo detectando presença, ele não vai acender a luz durante o dia ou quando estiver claro, você regula isso aqui. De novo, é uma regulagem que você precisa ajustar no local onde ele está, porque o local onde ele está pode ser mais ou menos iluminado, e aí você vai poder ajustar isso de acordo, né, com a iluminação. E olha que interessante, a última posição é somente fotocélula. O que quer dizer isso? Ele não vai mais atuar como sensor de presença. Toda vez que escurecer, ele vai acender automaticamente, independentemente de presença ou não. Lógico que só sempre vai funcionar com o botão na posição 0, que é a posição automática. Porque se eu colocar aqui, olha, ele vai estar sempre desligado. E se eu colocar aqui no 2, ele vai estar sempre ligado. Então, tudo isso que a gente está falando de configuração, sensibilidade, se ele vai detectar presença, se ele vai detectar luz e tudo mais, funciona sempre na posição automática, que é a posição do meio ou a posição 0. Aqui, nessa posição, eu tenho ele sempre desligado e aqui sempre ligado. Então é bacana, porque você pode, por exemplo, quero manter uma luz de uma garagem, por exemplo, acesa um período independente se tiver gente lá ou não. Clico aqui, fica ligado até você voltar para o automático ou desligar. Ou o contrário, não quero que ele acenda com movimento durante um determinado período, deixo totalmente desligado. Bom, então eu tenho nesse jumper aqui a regulagem da sensibilidade de luz. Para os nossos testes eu vou deixar onde está, que é o máximo, né? E aí a gente tem um jumper aqui de baixo. Esse aqui, ele tem o seguinte, né? Ele tem ao tempo que você vai ficar com a luz acesa. Então ele vai, tô colocando uma imagem que é mais fácil do que ler aqui. Ele vai de 10 segundos até 10 minutos, que seria a penúltima posição de novo, né? Por que penúltima posição? Porque a última é um simulador de presença. O que é o simulador de presença? É uma função que muitos dispositivos inteligentes têm, né? Não é que esse aqui seja inteligente, ele não é um dispositivo inteligente, ele não se conecta à rede, nada disso. Não tem um aplicativo trabalhando com ele, nada disso. Ele é um dispositivo comum, elétrico comum, né? Eletroeletrônico. Mas ele tem aqui a possibilidade de simular a presença de pessoas. O que é isso? Vou deixar a casa vazia por um período. Então eu coloco o jumper aqui, na última posição, ele vai de vez em quando, aleatoriamente ou randomicamente, acender a luz e apagar a luz, simulando a presença de pessoas. Bacana, né?
E aqui eu vou regular o tempo, né? Desde o mínimo de 10 segundos até o máximo de 10 minutos. Eu vou manter também para os nossos testes. Veja aqui o jumper, ele está na primeira posição, posição de 10 segundos. Então vamos fazer os primeiros testes com ele aqui na posição de 10 segundos e aqui a fotocélula na posição de sol, ou seja, mesmo com a iluminação aqui da gravação, ele vai ligar quando funcionar, quando sentir presença. E da mesma forma eu vou deixar também a sensibilidade no máximo e não no mínimo. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer então a conexão aqui do fase, neutro e do retorno da lâmpada. Vamos lá então. Pronto, as conexões foram feitas. Nós temos aqui esse disjuntor que simula a nossa caixa de distribuição. Lembre-se sempre de trabalhar com energia desligada. Toda conexão que você for fazer com energia desligada. Se você tiver alguma dificuldade em identificar os fios, notem que é necessário para que ele funcione, que tenha o neutro ou as duas fases, né, na caixinha. Normalmente você não tem, então esse fio vai ter que ser puxado de algum lugar. Então é muito importante, se você não tiver conhecimento ou não se sentir seguro para fazer isso, você chama um profissional para fazer essa instalação. Mas enfim, nós temos aqui saindo então do que simula a nossa caixa de distribuição, fase em vermelho, neutro em azul. E aqui nós temos já a lâmpada. A lâmpada recebe aqui o neutro diretamente em um dos fios dela e no outro fio ele vem aqui para o nosso sensor. Então nós temos aqui, né, lembrem que era FNR, então fase entrando aqui onde está sinalizado com F, o neutro azul entrando onde está sinalizado com N e o R, retorno da lâmpada, é este fio aqui, que vai fechar o circuito quando o sensor estiver ligado, né? Quando ele for acionado, vai fechar o circuito e a lâmpada vai receber o fase por aqui e o neutro ela já está recebendo diretamente. Bom, vamos testar então. Vamos energizar. Normalmente sensores, quando a gente liga, ele vai acender e em seguida ele vai, por ausência de movimento, apagar. Eu vou virar ele para lá um pouquinho para ele não pegar o meu movimento aqui e vou fazer isso. Eu vou ligar então a energia. Então ele acendeu, como a gente previu, né? Agora, em torno de 10 segundos, ele deve apagar, já que ele não está apontado aqui para o lado que tem movimento. Ele está pegando a minha mão aqui, por isso que ele não desligou. A gente pode observar o seguinte, ele pisca um LED azul, não sei se é possível ver aqui, por causa da iluminação da lâmpada, né? Ele pisca um LED azul enquanto ele está detectando presença aqui, o movimento, né? Ele está detectando. Então ele não vai apagar enquanto ele está detectando, né? Agora eu vou me afastar. Vamos esperar ele parar de piscar. E aí sim, agora ele parou, ele não está mais detectando. Nós vamos aguardar agora 10 segundos, que é o tempo que ele está programado. Nesses 10 segundos ele vai apagar. Apagou. E qualquer movimento, ó, me aproximei, ele já detectou novamente. Ele pisca, né, esse LED azul indicando que ele está detectando. Muito legal, né? Muito bacana a forma como ele indica que está detectando a presença, né? Bom, então o modo automático aqui está funcionando. Vamos agora testar o modo aqui manual. Então, para cima, tracinho, né? Ele desliga, independente então se ele estiver pegando o movimento, que ele está indicando ainda que ele continua detectando o movimento, mas ele não liga. Por que ele não liga? Porque eu estou na posição 1. Aqui na posição automática ele vai ligar, porque ele está detectando, e nessa posição ele vai ficar sempre ligado. Nessa posição, sempre ligado. Bacana, né? Então, teste de funcionamento aqui está funcionando perfeitamente aqui, conforme a gente esperava, né? Então, ele tem realmente que ter uma pausa aqui da detecção. Então, vamos aguardar. Vou deixar novamente aqui, testar mais uma vez. Ele continua piscando o azul, né? Agora estou me afastando aqui dele. Pronto, ele parou de detectar, parou de piscar a luz azul. Agora em 10 segundos ele vai desligar. Ele dá a sensibilidade máxima, né? Nós deixamos no máximo. Olha, fiz um pequeno movimento aqui, ele já detectou. Eu posso fazer um teste, depois mudando para sensibilidade menor para ver. Mas aqui é um ambiente, né, que eu estou muito próximo a ele. Então não vale a pena. O que eu queria testar agora é a função de fotocélula. Para isso eu vou desligar aqui então o nosso disjuntor, vou desligar a energia e eu vou mudar esse jumper aqui para a posição. Vamos recordar aqui a imagem, né, desse conector. Então a posição mais alta ele trabalha com sol ou trabalha também à noite, né?
E a posição aqui mais próxima, né, da base aqui, a última posição, ele vai trabalhar somente com fotocélula, ele não vai detectar presença. Então tirei o jumper, nem precisou de um alicate, vai depender aí do tamanho do seu dedo, né? Quem tem o dedo mais fino vai ter mais facilidade, quem não tem vai precisar de um alicate. Eu achei que eu precisaria de um alicate aqui, mas deu para... Olha, troquei o jumper então, da posição que ele estava, que é sol, né? Então ele funciona com claridade e tudo, para a posição de fotocélula. Vou ligar, sempre, notem que ele sempre vai funcionar no modo automático, né? Ele já não acendeu, né? Por quê? Porque eu estou com iluminação aqui de gravação. Eu tenho lâmpadas aqui, tem a lâmpada do próprio local que eu estou. Eu vou fazer um teste, eu vou cobrir, então, o sensor e ver se ele vai ligar a lâmpada, né? Vou simular aqui que ficou escuro. Vamos fazer isso. E vamos cobrir, então, com esse, eu tenho esse saquinho de flanela aqui. Ele vai cobrir totalmente o sensor aqui, ó. Simular que está escuro. Vejam que ele acendeu. Por quê? Ele, inclusive, acho que tem um pequeno delay aí, né? Para não ficar qualquer sombra, qualquer pessoa que passe na frente, né? E cause uma sombra, ele acenda por engano. Então demorou alguns segundos, né? Depois que eu cobri, acendeu. Vamos descobrir. E agora com a iluminação deve acontecer a mesma coisa, né? Ele deve por alguns segundos aguardar, ver que a iluminação permanece, então ele vai apagar. Ele está no modo fotocélula. Bem, avancei o vídeo, ele demorou alguns segundos, cerca de 10 segundos. Não sei se tem a ver, aparentemente não tem a ver com o tempo programado aqui, é simplesmente um tempo de segurança dele. Então, novamente, ele está agora aqui no modo fotocélula, né? Então ele não funciona aqui o jumper. Vamos voltar então para o modo aqui de iluminação normal, né? Para que ele volte então a funcionar. Coloquei novamente na posição sol. E a hora que eu ligar agora, veja, já detectou presença, né? Já pisca aqui o azul, indicando que está detectando presença. E voltou a funcionar normalmente. Um modo aqui que a gente não testou é o modo randômico. A gente pode até testar. Ele vai ser configurado pelo outro jumper, né? Então eu vou tirar o jumper aqui do tempo de 10 segundos e vou colocar no tempo randômico. Vamos fazer isso? Eu vou tirar então esse jumper, ele está aqui nos 10 segundos, que é a primeira posição, e eu vou colocar na última posição, que é o modo randômico. Vamos voltar a energia. Então tá aí, ele ligou. Veja que o sensor não pisca mais azul, né? Ele não pisca mais azul. Então ele desligou o sensor, na verdade ele está trabalhando somente com um temporizador interno aqui, que ele vai ligar a luz por alguns períodos e desligar randomicamente. Então já de cara ele já ligou, né? Já saiu ligado aqui. Esse botão continua funcionando, né? Sempre ligado e desligado, continua. Quando eu ponho no automático, ele vai para o modo randômico. Bem, nós vimos então que ele ligou e está com o sensor desligado. Eu não vou aguardar aqui ele repetir, senão o vídeo ficaria muito longo, né? Vou voltar ele aqui então para os 10 segundos. Nós vimos então que ele funciona no randômico também desligando o sensor. Aqui no 10 segundos ele vai novamente ligar o sensor, né? Olha, ligou o sensor. Bem, então lembrando, né, todas as configurações que a gente viu, que é modo randômico, o modo automático e tudo mais, só vão funcionar com o botão na posição automático, que é a posição do meio. Essa posição ele sempre ficará desligado, independente do que tiver configurado aqui, e nessa outra posição de baixo, ele sempre ficará ligado, independente do que tiver configurado. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha sido possível você conhecer esse dispositivo aqui da Intelbras. Não chega a ser um dispositivo inteligente, mas é um dispositivo mais esperto, vamos dizer assim, que já tem aqui um interruptor que permite, né, você manter ligado, manter desligado, e essas configurações de randômico, fotocélula, trazem aí também algumas funcionalidades mais interessantes do que os sensores normais. Nós fizemos vídeos anteriormente, inclusive com outro sensor da Intelbras, onde nós instalamos interruptores, né, para manter ligado, manter desligado. Dá uma olhadinha, vou deixar o card aí do vídeo para você saber também como é. Esse aqui já dispensa aquelas conexões por causa do botão que ele tem aqui. Fizemos também um vídeo automatizando o sensor utilizando um Sonoff Mini. Vou deixar o card para você dar uma olhadinha também. Bem, não esquece então que aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a compra desse dispositivo, caso você se interesse.
Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas e muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. É isso que permite que a gente continue trazendo novidades como essa todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.